Bom dia, pessoal, tudo bem? Os corajosos, cedinho, já para aula, muito bem. Com esse friozinho de ultimamente, hein? Dá uma preguicinha, fala a verdade. Mas estamos aí, firmes e fortes. E pensem que vai valer a pena. Nunca é em vão, né? Acho que eu vou esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém entra para a gente começar, tá bom? Bom, vamos começar então. Hoje a gente vai falar então de um outro movimento literário, né? Nós vamos viajar no tempo mais um pouquinho. Então, na nossa linha do tempo ali literária, desde o início, né? A gente já vem avançando. Na última aula, a gente estava no século XVIII, falamos sobre arcadismo, né? Vocês conseguiram se livrar do refrão do arcadismo, daquela musiquinha lá na cabeça de vocês? Eu nunca mais consigo ouvir aquela música sem cantar na versão arcadismo. Isso acontece às vezes, né? Pro romantismo também eu tenho uma musiquinha preparada para vocês, só que provavelmente vai ficar para a próxima aula. Por quê? O romantismo é um dos movimentos, não que os outros não sejam, mas é um dos movimentos mais marcantes e importantes assim na história da humanidade, né? Não só o romantismo na Europa, mas também o romantismo no Brasil. Então vai ser um movimento bem extenso e muito importante, né? Muito particular, assim. Então a gente vai gastar um tempinho a mais nesse movimento, inclusive porque é um dos movimentos que mais caem, né? Mais cobrados ali no Enem, sempre cai questões a respeito de romantismo, romantismo no Brasil, como nos demais vestibulares, né? Algumas das obras ali da lista fazem parte desse momento, né? Então, a gente vai passar um tempinho a mais falando sobre ele. Alguém já estudou sobre romantismo? Alguém poderia me dizer o que vem à cabeça, né, de vocês quando vocês ouvem essa palavra romantismo? E aí, o que, que vocês poderiam me dizer? Aqueles que já estudaram, aqueles que de repente não se lembram ou nunca viram romantismo, nunca ouviram falar de romantismo na literatura. Quando vocês ouvem essa palavra, olham esse termo, o que, que vem à cabeça de vocês? Uhum, muito bem, Giovana, tem 3 gerações, por isso que também, né, ele é bem extenso por essa divisão aí.
Que mais? Mais sugestões? Bom, eu vou começar lendo uma citação do Alfredo Bozzi. Ele faleceu recentemente, esse ano, é um dos grandes críticos literários aí, foi professor da USP, né? Tem um peso muito forte nessa questão, né, da literatura brasileira. E eu vou ler uma citação dele a respeito do romantismo, tá? Ele diz assim, ó: segundo o Paul Valéry, seria necessário ter perdido todo o espírito de rigor para querer definir o romantismo. E a falta de uma definição que abrace, no contorno de uma frase, a riqueza de motivos e de temas do movimento, é comum recorrer ao simples elenco destes, ocultando no mosaico da análise a impotência da síntese. Mas aqui, como nos outros ciclos culturais, o todo é algo mais que a soma das partes, é a gênese e a explicação. O amor e a pátria, a natureza e a religião, o povo e o passado, que afloram tantas vezes na poesia romântica, são conteúdos brutos, espalhados por toda a história das literaturas, e pouco ensinam ao intérprete do texto, a não ser quando postos em situação tematizados e lidos como estruturas estéticas. Então, o que ele está dizendo, né? Que o romantismo, esse movimento, ele é tão complexo, né? São tantos os detalhes, tantas as partes que fazem parte desse movimento, que muitas vezes acaba se esquecendo ou se ocultando esses detalhes e recorrendo somente a um resumo, a uma junção das partes principais, né? É o que a gente acaba fazendo, infelizmente, quando a gente está num cursinho, né? O olhar acaba sendo mais direcionado por conta do tempo, né? A gente não tem tanto tempo para se desdobrar nesse movimento, para pegar todos os textos, discutir, né? Então a gente tem que fazer algo mais conciso. Mas isso não nos impede de tentar sentir, entender um pouco melhor o que foi esse momento, né? Cada uma dessas partes, desses detalhes que compõem esse chamado romantismo, né? Esse movimento aí. E são elementos, são características que envolvem não só esse movimento, esse período histórico em si, mas também que continuam dialogando e ultrapassando esse momento, né? É muito interessante porque quando a gente começa a estudar o romantismo, a gente vai perceber o quão romântico nós somos. E aqui a gente já precisa romper com uma primeira ideia que às vezes fica matutando, né, martelando na nossa cabeça. Quando a gente vê o termo romantismo, romântico, a gente acaba associando a ideia de amor, né? Ai, que romântico, né? Ai, olha esse romance, né? Então a gente muitas vezes acaba remetendo esses termos à ideia de amor, de romance, né? Enfim, de um relacionamento amoroso. Aqui, o romantismo, o termo romance, romântico, nós não vamos fazer referência necessariamente a uma relação amorosa, tá? Então, toda vez que eu falar que algo é romântico, eu estou me referindo às características desse período, desse movimento literário, tá? E dele é que surge essa ideia mesmo de romântico, dos relacionamentos amorosos, porque tem muito a ver com sentimento, com subjetivismo, como nós vamos estudar logo a seguir, tá bom? E, bom, definir o romantismo é uma tarefa muito difícil, porque ele é muito complexo, tá? Então, a gente vai ver as primeiras manifestações românticas no final do século XVIII, tá? Ali na Alemanha, na Inglaterra, a gente já tem algumas manifestações desse momento, mas é no século XIX, exclusivamente na primeira metade do século XIX, que o romantismo vai se consolidar, tá bom? E o romantismo não foi só um movimento literário, um estilo de fazer literatura, mas foi um espírito de época, tá? Que ditava os costumes, os hábitos, tá bom? Então,
vai muito além do que só um jeito de escrever, né? Um jeito de fazer arte. Porque a estética romântica, né? O espírito romântico, ele vai percorrer todas as áreas da sociedade. Tudo bem? Então, por isso que ele é bem complexo. Além disso, a gente vai ver que ele é composto de características que oscilam muito, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos o nacionalismo, nós temos a alegria de louvar atos, né, feitos históricos, heróis, um espírito patriótico, né? Nós temos também um espírito de tristeza, de depressão, de tédio, de mistério. Ao mesmo tempo que nós vemos essas características, também vai aparecer um sentimento de, né, mais libertário, de lutar pelos direitos dos outros, né, trazer questões sociais. Então, são características que acabam oscilando um pouco. E tudo isso dentro de um mesmo período, tá? Vocês vão perceber que o século XIX é um século muito rico, né, nessas produções literárias. A gente vai ficar bastante no século XIX, porque temos vários movimentos literários que acontecem dentro desse período, dentro desse século, tá? Isso nos mostra, mais uma vez, que os movimentos literários não são caixinhas fechadas, né? Eu sempre falo isso. Não impede, né, de outros movimentos, de outras estéticas estarem acontecendo no mesmo momento. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim? Vamos entender um pouquinho do contexto histórico-cultural, tá? Então, como a gente, né, sempre faz esse movimento, a gente começa a nossa linha do tempo aqui falando do contexto histórico europeu, tá? Bom, o que vai acontecer? A gente está saindo ali do século XVIII, né? Um momento em que o racionalismo era muito valorizado, a gente tem o iluminismo, né? E todos esses ideais iluministas, eles vão trazer algumas consequências, né? Eles vão trazer algumas transformações na sociedade, tá? No contexto histórico, social. A gente vai ver um momento em que uma determinada classe social, ela ascende, né? Ela consegue o poder, então eu estou falando da burguesia, ela ascende ao poder, ela cresce e nunca mais sai de lá, né? Então, essa burguesia, essa classe média, né, que a gente poderia considerar, pensando no contexto ali francês. Então, o romantismo, antes de tudo, nós precisamos entender que é um movimento que vai tentar suprir as necessidades, né, de entretenimento da burguesia. Então, o romantismo ele pode ser considerado como a arte da burguesia, porque toda a forma dele, né, como ele vai se dar, vai ser sempre para suprir as necessidades, para cumprir com os objetivos, né, para satisfazer essa classe que vem em ascensão. Tudo bem? Bom, para a gente entender um pouquinho esse contexto histórico, eu vou compartilhar um vídeo com vocês. É uma cena de um filme que é um dos meus preferidos, porque eu amo musicais. Vocês já ouviram falar dos Miseráveis? Os Miseráveis, desse filme. É um musical muito bom. Aliás, eu recomendo que vocês assistam depois, né? Aí aproveita o finzinho do sábado, para vocês entenderem, né? Estudarem história e literatura ao mesmo tempo. Essa cena do filme que eu vou colocar para vocês, esse filme ele vai contar, né? Vai trazer um momento talvez pré-romântico, pré-revolução francesa. Tá? Então, o que estava acontecendo na França antes de estourar, antes desse boom da Revolução Francesa, tudo bem? Então, a gente vai ter uma classe, né, operária, oprimida, sofrendo, passando fome, enquanto a gente vai ter os nobres ali, né, uma nobreza que retém todo o poder, mas que acaba entrando em decadência. E aí a gente vai ver justamente a burguesia, que seria essa classe intermediária, né, que consegue ascender ao poder, tudo bem?
Então, é esse momento pré-Revolução Francesa, um pouquinho para vocês entenderem esse cenário, né, que estava acontecendo ali naquele momento. E esse livro é baseado em um romance, né? Então, quando eu falo de romance, eu estou falando de um gênero literário, tá bom? Um romance é uma história narrativa, um livro, tudo bem? Um romance. Então, é baseado em um romance do Victor Hugo, um autor francês, né? Do romantismo também, eu já vou falar sobre ele. Mas eu vou colocar para vocês, então, esse vídeo. Tem no YouTube, né, essa cena legendada, porque é cantado. Para quem não gosta de musical, força, tá bom? Mas é muito bom, gente, vale muito a pena. Os atores são maravilhosos, né, vendendo o filme, assim. Mas tem o... eu sempre esqueço o nome dele, mas ele fez o Wolverine. Tem a Anne Hathaway. Gente, eu nem sabia que esses atores cantavam, e eles cantam muito. E é muito emocionante também, né? Sem contar isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está aparecendo, né? Então eu vou colocar para vocês esse trechinho. Só vou fechar aqui minha câmera. Eu vou aproveitar para pegar um livro. It's a struggle, it's a war, and it's nothing that anyone's giving. But they standing about, what is it for? Nothing less to be living. At the end of the day, you're another day colder. And the shirt on your back doesn't keep out the chill. And the light just hurry past. You don't hear the little ones crying, and the plane is coming on fast, ready to kill. But they give it to dying. At the end of the day, there's another day dawning. And the sun in the morning is waiting to rise. And the waves crash on the sand, like a storm that'll break any second. There's the waves are hunger, the rains are land, and it's gonna be out to pay. At the end of the day, you get nothing for nothing. Sitting flat on your bum doesn't buy any bread. There are children back at home, and the children have got to be fed, and they're lucky to be in a job and in a bed. And we're counting our blessings. Have you seen how the foreman is fuming today? With his terrible breath in his wandering hands. It's because little Fontaine won't give him his way. Take a look at his trousers, you'll see where he stands. And the boss, he never knows that the foreman is always on heat. If Fontaine doesn't look out, watch how she goes. She'll be out on the street. At the end of the day, it's another day over. With enough in your pocket to last for a week. And the landlord with the shop, keep on working as long as you're able. Keep on working until you drop. Keep on expenses and things on your table. Well, you've got to pay your way. At the end of the day. And what if we hear little innocent sister? No. Oh, come on, Fontaine, let's have all the news. Dear Fontaine, you must send us more money. Your child needs a doctor. There's no time to lose. Give the letter to me, it is none of your business. Put the husband at home and a bit on the side. Is there anyone here who can swear? But for God, she has nothing to fear, she has nothing to hide. Hey, come on, stop that! Mr. Madeline's here. What is this fighting all about? Someone tear these two apart. This is a factory, not a circus. Come on, ladies, settle down. I am the mayor of this town. I run a business of repute. Deal with this foreman. Be as patient as you can. Yes, Monsieur Madeline. Now, someone say how this began. At the end of the day, she's the one who began it. This kid that she's hiding in some little town. She has to pay. You can guess how she picks up the extra. You can bet she's earning a keep sleeping around.
Ross wouldn't like it. Yes, it's true, there's a child and the child is my daughter. But the father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that? At the end of the day, she'll be nothing but trouble. And there's trouble for all, and there's trouble for one. While we're earning our daily bread, she's the one with her hand in the butter. You must send the sons away, or we're all gonna end in the gutter, and it's all still have to pay. At the end of the day, I might have known the bitch could bite. I might have known the cat had claws. I might have guessed your little secret. Ah, yes, the virtuous Fantine, who keeps herself so pure and clean. You'd be the cause, I had no doubt, of any trouble hereabouts. You play a virgin in the light, but you've no urgin in the night. She's been laughing at you while she's having a mess. she'll be nothing but trouble again and again. You must sack her to Sack the girl today. Right, my girl, on your way. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! Hey, hey! Ok, algumas cenas desse filme. O que vocês acharam? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Vocês não dormiram não, né? Pelo amor de Deus. Pesado, né? Assim, é um filme que eu gosto muito, é muito bom, mas é pesado, né? Não deixa de ser pesado. E assim, esse eu acho que é logo no início, assim, e ainda não é das cenas mais pesadas, tá? Vão acontecendo outras situações recorrentes a essa despedida, né? Que ela vai para a rua, enfim, várias outras situações bem ruins. Tudo por conta, né, desse momento aí em que eles estão vivendo. Logo no comecinho do vídeo, vocês viram, né, as pessoas doentes ali, jogadas em um canto, sem poder se misturar com as outras pessoas, passando fome, né, implorando por um resto de comida, por alguma coisa. Então é um momento bem difícil, né, porque a gente vê muitos com pouco e poucos com muito, e tudo daquele jeito, né, então é daí que surge todo esse sentimento, né, de liberdade, de fraternidade que vai guiar a Revolução Francesa, tudo bem? Então, todo esse cenário aí vem nesse momento pré-Revolução Francesa e depois, em seguida, a gente tem a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia, tá? Então, esse filme é baseado no romance, né, do Victor Hugo, no caso, aqui, olha, são 2 livros, bem grandes, mas vale a pena assistir também, porque a produção tá muito boa. E o Victor Hugo, então, é um desses nomes que vai se destacar no romantismo, né, francês, com esse viés mais social, tá? Então, no romantismo, a gente vai ter espaço para falar dos sentimentos, do sofrimento, né, a subjetividade, que nós vamos ver que aparece muito, mas, ao mesmo tempo, é um movimento que também abre espaço para trazer essas questões sociais, denúncias sociais sobre aquela situação, tá bom? Então, já deixo aí logo de início a minha sugestão para vocês assistirem, tá bom? Os Miseráveis. Em algum momento da vida, vocês precisam assistir esse filme, sério. Comentários? Tranquilo até aqui? Vamos falar das características gerais do romantismo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para eu ir escrevendo algumas coisas, tá bom? Deixa só eu ver se tem mais alguma outra informação importante. Bom, é isso. Peraí. Ainda não me acostumei com o novo layout do Meeting. Então, as características que eu for escrevendo aqui são características mais gerais, tá bom?
Ai, por que não tá aparecendo? Ah, agora sim. Pronto. Eu vou escrevendo aqui. Então, no final do século XVIII, a gente já vai ter algumas manifestações desse estilo, né? Na Alemanha e na Inglaterra. E no século XIX é quando ele vai se consolidar, tá bom? Então, algumas das características gerais, tá? Porque, como nós vimos, o romantismo ele vai ter 3 gerações, né? Quando a gente pensa no romantismo em Portugal e no Brasil. Mas características que percorrem, então, ao longo dessas 3 gerações, como a gente vai ver, né? Temos o subjetivismo, ou seja, não é uma coisa mais objetiva e direta, como nós víamos ali no arcadismo, né? O arcadismo, mesmo que ele falasse de amor, de sentimentos, era bem objetivo, né? Ele valorizava o racionalismo, e aqui nós vamos ter uma ruptura com o racionalismo, tá? O romantismo ele vem com essa ideia de entretenimento e através desse estilo, desse espírito de época, a gente vai ver que vai abrir um espaço para o sonho, né? Para a alienação. Então, o romantismo, de certa forma, ele é um pouco alienante, alguma dessas características, porque alguns desses escritores, eles vão fugir da realidade, né? Eles vão partir para idealização, né? Então, essa fuga da realidade, esse escapismo, tudo bem? Acaba sendo um pouco alienante, sim. E é por isso que hoje a gente usa muito o termo romântico, né? Não romantize o sofrimento, né? Não romantize isso, não romantize aquilo. Porque romantizar é justamente isso, idealizar, amenizar. E nós, quando olhamos para a nossa história, né? Para aquilo que a gente aprende, quando a gente olha para a história do Brasil, para muitas questões, né, que a gente enfrenta hoje em dia, a gente percebe que é tudo muito romantizado, né? E isso mostra o quão romântico nós somos ainda em certas questões, tá? De amenizar, né? De idealizar as coisas. Então, vem daqui esse termo, tudo bem? Então, uma das características aí, o subjetivismo, tá? Consequentemente, né? O individualismo. Então, aqui eu não penso mais no todo, né? Claro que em um determinado momento a gente vai ver, por exemplo, com o Vitor Hugo, que abre um espaço para essa poesia social, que fala um pouco mais do coletivo, mas inicialmente é uma coisa mais individual, mais egocentrista. Então, eu vou falar do eu, do meu sentimento, tá? Então, tem essa coisa do subjetivismo de olhar para dentro de si mesmo, tá? Temos o escapismo, né? Então, essa fuga da realidade, tá? De fugir do aqui, do agora e ir para outros lugares, sei lá, para remeter à infância, à Idade Média, enfim, a outros lugares, né? A imaginação, ao sonho. Temos uma certa ruptura com as regras clássicas. Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver no classicismo, até mesmo no arcadismo, um certo rigor estético, um certo rigor formal, né? Então, pensar na estrutura, na métrica, nas rimas. Aqui no romantismo, a gente já vai ter um pouco essa ruptura aí, uma liberdade formal. Então, quando eu falo de liberdade formal, estou falando dessa liberdade da escrita, tá bom? Liberdade formal. Idealização. Gente, isso aqui é um clássico. Idealização. Idealização de tudo. Idealização do amor, idealização da mulher, tá? Então, a mulher romântica, ela é calma, ela é perfeita, ela é bela, recatada do lar, entendeu? Então, é super idealizado. O herói romântico é idealizado, né? É o cavalheiro, né? Tem caráter, luta pela amada, pela família, não zero defeitos, tá? Então a idealização ela aparece em tudo, todos os sentidos.
Também vamos ter, em alguns momentos, culto à natureza, né? Então, a valorização à natureza, idealização da natureza mesmo, né? Como esse lugar paradisíaco, tá? Em outros momentos, o sentimento revolucionário de liberdade, né? O sonho, retorno ao passado. Eu vou usar como saudosismo, eu prefiro esse termo. Saudosismo. Então, o sonho, né, é um tema que vai aparecer muito. Então, eu quero fugir da realidade. Vou para onde? Eu vou para o sonho, tá? Vou para o mundo dos sonhos. Então, o sonho é muito comum. O saudosismo, então, é aquela saudade de algo que já aconteceu, né? Uma saudade do passado, uma saudade da infância, né? Hoje em dia, a gente ainda vê um certo saudosismo, né, às vezes, por aí, né? Uma saudade de uma ditadura militar, uma saudade de não sei o quê, né? Que a gente fica meio assustado. Mas esse sentimento do saudosismo, né, é muito comum, né? Esse espírito romântico. Então, a gente vai percebendo alguns tons, assim, algumas características que ainda afloram, né? Que fazem parte aí da sociedade, enfim. Temos a fé muito forte, né? Então, a questão religiosa é muito forte, porque, lembram, o romantismo ele vai ser a arte da burguesia, vai suprir os objetivos, né, de entretenimento da burguesia. Então, ele vai ter que reproduzir os cenários, ele vai ter que reproduzir a vida da burguesia. E claro que dentro dos valores burgueses nós vamos ter a questão da religião, a religiosidade muito forte, tá? Então aqui não seria nem a questão da fé em si, mas a questão da religiosidade, tá bom? Religiosidade. Um certo senso de misticismo também vai acabar aparecendo em determinados momentos, tá? Deixa eu ver se vai caber aqui. Eu posso mudar de página? Posso mudar de página? Para continuar escrevendo? Sim? Tá. Misticismo, né? Vai aparecer em uma determinada geração, né? Então, essas aqui são características gerais, tá? Eu não estou falando que toda geração teve todas essas características, mas são elementos que percorrem, que aparecem. Alguns são mais fortes em cada uma das gerações, tá? Nacionalismo, patriotismo, tá? Então, essa coisa de defender a pátria, a nação, resgatar os mitos da nação, o herói nacional, sentimento patriótico, tá? Muito forte no romantismo também. E aí a gente tem um outro nome, o spleen, enfim, romântico, que seria uma tristeza, um tédio, assim, uma melancolia, que tipicamente românticas, tá? Então, também outras características aí, a melancolia, tá? Tudo bem até aqui? Bom, como que surge o termo romantismo, né? A origem do nome. Quando a gente vai para a Idade Média, ali existia um gênero literário, né, que vai ficar conhecido também mais para o final, assim, que são os romances. Nós estudamos as cantigas, as novelas de cavalaria, e um outro gênero também que aparece ali são poemas narrativos, né? Esses poemas que contam histórias, que narram uma história, eles eram chamados de romance, tá? E aí, por conta disso, aqui no romantismo, eles vão emprestar esse termo, tá? Do romance, do romântico.
O conceito moderno de romance é uma obra narrativa, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui é um romance. Na verdade, né? 2 romances, tem 2 volumes. Então, tem um romance. Mas esse é o conceito moderno, tudo bem? Mas o título, a origem do nome vai remeter àquele momento ali medieval, certo? Dúvidas até aqui? Não? Eu vou falar então do romantismo em Portugal, tá? Então até aqui falei um pouquinho desse boom, desse surgimento do romantismo em geral. Agora romantismo em Portugal, tá bom? O romantismo em Portugal, ele vai se dar de uma maneira um pouco diferente do que se deu aqui no Brasil. Por quê? O romantismo brasileiro, ele tem um quê mais comemorativo, né, de celebração. O romantismo no Brasil, ele vai vir e ele vai estar muito relacionado à independência do Brasil, né? Então, nós temos alguns críticos literários que dizem que, que a literatura brasileira, ela só começa, de fato, com o romantismo, no século XIX, que é quando o Brasil se vê independente e, de fato, começa a produzir uma literatura tipicamente brasileira. Isso é algo que ainda se é questionado muito. Alguns consideram, né, o início da literatura brasileira lá no quinhentismo, mas outros vão defender, então, que a literatura brasileira mesmo só começa no romantismo, né, no século XIX. Em Portugal, a gente vai ter um caminho um pouco inverso. Por quê? Vai ser um momento um pouco árido, né, um pouco complicado. Porque Portugal, ao mesmo tempo que o Brasil estava celebrando a independência e tudo mais, Portugal se vê em um momento em que ele começa a perder as suas colônias. Logo, ele começa a decair, né? Isso começa a aparecer no seu contexto histórico, social, político, econômico, e todas essas questões, né, dessas áreas aí, acabam influenciando também nesse espírito de época e na forma de fazer arte e literatura, tá bom? Então, romantismo em Portugal vai ir um pouco na contramão do romantismo brasileiro, tá? Eu vou colocar aqui algumas datas, mas não precisa se prender exatamente às datas. É importante que vocês consigam localizar esses movimentos nos séculos, tudo bem? Porque aí já dá para a gente ter uma ideia. Mas em Portugal, mais ou menos de 1825 a 1865, tá? Também vai ter 3 gerações. Vai ser marcado por 3 gerações. Cada uma com as suas particularidades. Aqui. Bom, vai surgir com a publicação de uma obra, né, do Almeida Garré. Então, ele inaugura o romantismo em Portugal, Almeida Garré. Não sei se vocês já ouviram o nome desse autor, mas provavelmente vocês em algum momento vão encontrar alguma rua com o nome dele, enfim, é um autor muito conhecido. E ele publica, né, em 1825, um poema bem longo, com a intenção de falar desse caráter heróico, né, de heroicizar Camões. Então, eles publica uma obra chamada Camões, e essa obra, então, é considerada o marco, né, a inauguração do romantismo em Portugal, tá bom? Bom, a primeira geração romântica, né? Então, eu vou colocar aqui, Almeida Garré, publicação de Camões, né? Então, ele escreve esse poema, e aqui se inicia, tá? A primeira geração é a geração nacionalista, medievalista, tá? Mais ou menos de 1825 a 1840. O que a gente tem nessa primeira geração, tá?
Temos 3 grandes nomes que vão se destacar. Então, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho, tá? O Alexandre Herculano e o Almeida Garré, eles vão se destacar bastante na prosa, mas a gente também vai ter produção de poesia nessa geração, tudo bem? E o que a gente vai ver de características aqui? Então, esse sentimento nacionalista, essa vontade de resgatar, né, a história portuguesa. Então, a gente vai ver em algumas obras do Almeida Garré, tem uma chamada Viagens da Minha Terra. Até um tempinho atrás era cobrado nos vestibulares, tá? Então, vira e mexe, né, essas obras vêm para a lista, saem da lista, mas são os grandes marcos, né, referências desse movimento. Em Viagens da Minha Terra, a gente vai ver o Almeida Garré descrevendo, né, Portugal, as paisagens, e ao mesmo tempo resgatando alguns mitos, algumas passagens da história portuguesa, né, tentando resgatar os símbolos nacionais. Então é um sentimento patriótico, nacionalista, ao mesmo tempo que nessas descrições a gente vê um cenário complicado, né? Pensando economicamente, politicamente, né? Nas questões que estavam acontecendo ali em Portugal, tá? Esse caráter medievalista, né? Também vai aparecer, porque alguns autores vão resgatar alguns ideais medievais na sua obra, vão voltar para o passado, né? Então aqui a gente vai ter muito forte esse resgate de modelos medievais, tá? Então, por isso que essa primeira geração portuguesa, então é uma geração nacionalista, medievalista aí. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, segunda geração. Aqui a coisa começa a pegar, né? Segunda geração, chamada de ultrarromântica. De 1840 a 1850, mais ou menos. O que a gente vai ter aqui, né? Em Portugal, a prosa vai ganhar muito destaque para essa segunda geração ultrarromântica. O ultrarromantismo, assim como em Portugal e no Brasil a gente vai ver, tem algumas características muito intensas, tá? Eu acho que seria a geração mais emocionada do romantismo. Por quê? Vai ser uma geração que vai se inspirar também num estilo de vida, né? Não só em características estéticas, mas também num estilo de vida. Vai ter muita influência de um autor chamado Byron, Lord Byron, em inglês, que vai ter toda uma atmosfera mais dark, assim, mais depressiva, do tédio, ao mesmo tempo que a gente tem a vida boêmia, né? Tudo isso vai ser muito forte na nossa poesia brasileira, mas pensando aqui em Portugal, né? Então, essas características do tédio, da tragédia, né? Então, esses temas, grandes tragédias, mortes, amores desencontrados e infelizes, uma poesia cemiterial, né? Cemitérios aparecendo. Então, toda essa atmosfera, né? Vai ser característico e muito forte dessa segunda geração ultrarromântica. Em Portugal, a poesia vai se destacar por um autor chamado Soares Passos, então uma poesia cemiterial, né? Nossa, olha que interessante, né? E na prosa a gente vai ter muito forte, né? Vai ser o destaque dessa produção com um autor chamado Camilo Castelo Branco. A obra mais conhecida desse momento é Amor de Perdição. Tipo, olha o nome, né? O nome já diz. Então, são temáticas bem passionais, assim, né? Nessa intensidade. Então, os emocionados, tá? Essa novela, chamada Amor de Perdição, novela é um outro gênero literário, tá bom?
Então, outra coisa para a gente desassociar agora. Quando eu me referi à novela, eu estou falando de uma narrativa também, que é menor que um romance. Tudo bem? Sei lá. Deixa eu pegar esse livro aqui como exemplo. Imaginemos aqui que nós temos... Vocês estão vendo, né? Esses dois livros? Esse aqui é maior, né? Então, consideremos que isso aqui é um romance, tudo bem? Então, é um romance, uma história narrativa, um gênero literário. E uma novela seria um pouco menor, tá? Esse aqui ainda tá grande, mas uma novela, ela é maior que um conto e menor que um romance, tudo bem? Então, uma novela maior que um conto, menor que um romance. Ela tem menos... ela tem mais personagens, mais conflitos que em um conto, mas menos conflitos que em um romance, tá? Então, o drama ali se dá, né, um desdobramento um pouco menor do que em um romance. Então, tenham isso em mente, tá? As nossas novelas da televisão, elas foram inspiradas nos romances, nas novelas, nos livros, por isso que a gente empresta o termo, tudo bem? Mas o correto seria a gente dizer telenovela, né? Que é muito longo, telenovela. Em espanhol, eles dizem telenovela. Porque se a gente dizer novela em espanhol, eles vão entender que é um livro, que se trata de um livro, tá bom? Mas, enfim, vamos só desassociar isso, tá bom? Novela, na aula de literatura, estou me referindo a um livro, a um gênero literário. Quando eu me referir às novelas da TV, eu vou falar telenovela, tá bom? Bom, e Amor de Perdição é basicamente um Romeu e Julieta português, tá? Então, a gente tem ali a história de um casal, né, que se apaixona, mas eles têm esse amor proibido pela família. Nós temos, então, as famílias inimigas, né? O nome dos personagens protagonistas é Simão Botelho e Teresa Albuquerque, né? Então, muitos jovens, eles se apaixonam, mas a família se odeia, e aí eles acabam, né, que não podem ficar juntos, porque o pai da Teresa decide colocar ela num convento para impedir isso, para impedir o relacionamento deles. E ela, né, como típica personagem romântica, ela abre mão dos próprios desejos e dos próprios sonhos para satisfazer a vontade da família, para um bem maior, né? Então, ela abre mão dos seus sonhos, né? Ela aceita, mesmo não querendo, mas ela simplesmente aceita, boa vontade ali, né? E vai para o convento. E aí, o final dessa história é super trágico, né? Porque o Simão, eles vão trocando algumas cartas de amor, enfim, mas no final, o Simão, ele acaba sendo condenado a ir para a Índia, né? Então, ele vai ter que fazer essa viagem, ao invés de ser preso, né? Ele vai ser condenado para a Índia. E aí, o que acontece? A Teresa vê o Simão partindo, né? E é muito, muito engraçado para a gente agora, né? Mas para as pessoas da época, imagino que elas choravam e se emocionavam, né? Mas ele tá partindo, e aí ele consegue ver, né? Ele se vê, assim, nessa despedida, nessa partida, ele dentro do barco, do navio, indo embora. E aí a Teresa fica doente, né? Porque ela vê o amor dela indo embora, ela fica muito doente e morre. E ele, sabendo, né, que ela ficou muito doente, e acho que ele fica sabendo que ela morre, agora eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas ele também fica doente e morre também, né, de amor. Olha só que trágico. Vocês acham que só as músicas sertanejas, de sofrência, né, trazem todo esse drama? É porque vocês ainda não leram as histórias ultrarromânticas, né? Ainda não pegaram o ultrarromantismo. Mas aí ele morre também. Só que dentro dessa história, a gente tem uma terceira personagem, que é a personagem da Mariana, se eu não me engano, que trabalhava ali na casa do Simão, e ela é apaixonada por ele, apaixonada. Só que ela sabe que esse amor nunca vai ser correspondido. Mas ela, como uma personagem romântica também, aceita numa boa, né? E ainda assim ela faz de tudo por ele, né? Então ela
entrega a vida dela para servir esse homem, né? Que ela é apaixonada, morre de amores. E ela tá nesse navio com ele. E aí, quando ele morre, as pessoas ali do navio, né? Jogam o corpo dele no mar, porque não tem mais o que fazer, ele tá morto. E aí, quando jogam o corpo dele no mar, a Mariana simplesmente se atira também, né? Gruda no corpo dele e vai junto para o mar, porque ela não quer mais viver, porque o amor dela morreu, né? Então, veja que trágico essa história, né? Então, isso é o que nos espera nesse momento aí, nessa segunda geração ultrarromântica, tá? Espero que ninguém tenha se identificado. Se todo mundo morre, né? Ninguém fica feliz assim. Então, são esses tons aí ultra românticos, certo? O que nos assusta às vezes é que conforme a gente vai vendo as características, as produções do romantismo, às vezes a gente acaba se identificando, né? Ou acaba gostando. Por quê? Esses enredos, essas histórias, né, das novelas e dos romances românticos, são as mesmas histórias que a gente consome, né? Hoje em dia até que não muito, mas ainda assim, né? Então, são os mesmos enredos ali tradicionais das telenovelas, das comédias românticas, né? Quem nunca assistiu um filme com algumas temáticas românticas, assim? Então, são totalmente inspirados nesse período. Percebam que esse espírito de época, ele não apagou, ele não ficou só lá no século XIX, ele ainda percorre, né, a nossa vida, as músicas que a gente escuta, né, as fanfics que a gente cria na nossa cabeça, né, a gente imaginando como seria se a gente estivesse vivendo de várias maneiras diferentes, se a gente tivesse tomado um caminho, tomado outro, né? Quem nunca ficou pensando na vida assim, né? Pairando. Então, esse espírito romântico ainda se faz muito presente, né, na nossa vida. Dúvidas ou comentários até aqui? Não? O Camilo Castelo Branco, ele vai ser um autor muito importante, né, na literatura portuguesa, porque ele se destaca na sua produção romântica, né, no ultrarromantismo aí, mas é um autor que, dentro da sua produção, a gente pode dividi-la em 3 fases também, tá? Então, num primeiro momento do Camilo Castelo Branco, a gente vai ver algumas obras, algumas produções com características mais macabras, de vingança, satânicas, tá? No ultrarromantismo é muito comum, tá? Referências ao satanismo, a esse universo meio macabro, assim, tá bom? E o Camilo Castelo Branco estreia com algumas obras com esse teor mais macabro, mais sombrio, tá? Depois, numa segunda fase, é onde ele vai se tornar mais conhecido e mais famoso com as obras como Amor de Perdição, Amor de Salvação, A Queda de um Anjo, tá? Então, é a fase mais produtiva do autor e ele aproxima, então, é aqui que a gente vai ter as tragédias, né, que ele vai trazer nas suas novelas, tá bom? E numa terceira fase desse autor, ele já vai ter algumas características que antecipam a próxima escola literária que a gente vai estudar. Então, na terceira fase, as obras da terceira fase do Camilo Castelo Branco, ele já vai deixar um pouco de lado esse teor mais trágico, melancólico, e vai abrir espaço para algumas críticas, algumas características aí que ainda vão se consolidar um pouquinho mais para frente. Um exemplo é uma obra dele chamada Cabeça, Coração e Estômago, que é muito legal essa obra também. Nessa obra, ele conta a história, né, do protagonista, que agora eu não me lembro o nome dele, mas é um cara que ele se apaixona, né, ele tenta se dar bem na vida, mas ele começa a vida seguindo o coração, né? Então, a gente tem coração, cabeça e estômago. Então, ele começa a vida e se entrega ao coração, se entrega ao amor. Só que não dá certo, né? Ele não é correspondido, ele só se ferra. E aí,
ele vê que seguindo o coração não dá certo, ele fala, quer saber, eu não vou mais seguir o meu coração porque não dá certo. Né? Quem nunca disse isso? Não vou mais ouvir o meu coração. Agora eu vou agir com a cabeça. E aí ele vai tentar agir com a cabeça, ele quer se dar bem na vida, então ele tenta, né, arquitetar um casamento ali com a filha de um político para ele conseguir se dar bem na carreira. Só que aí o que acontece? Acabam passando a perna nele, a pretendente se casa com outro, e ele se ferra também, não dá certo. E aí ele fica, né, nossa, droga, tentei seguir a cabeça também, não deu certo. Agora eu também vou seguir o meu estômago. E aí o que acontece? Ele tinha uma pretendente, ele não gostava dela, não amava ela, mas ela amava ele, mas ela sabia cozinhar muito bem. Ele falou, quer saber? Vou me alimentar, né? Se nada deu certo na vida, nem meu coração, nem minha inteligência, eu vou seguir o meu estômago. E aí ele se casa com ela cozinhava muito bem, e ele passa a comer muito. Até que ele morre de tanto comer. E era algo muito curioso, é que a maioria das obras portuguesas, né, desse período, os romances, as novelas portuguesas, eu não sei o que eles têm, né, o Eça de Queiroz principalmente, mas sempre alguém morre de indigestão, sempre. Então, aqui a gente tem essa tragédia, né, nesse sentido, e aí ele acaba morrendo de tanto comer. Né? E aí ele deixa, né, um final ali, alguns conselhos, né, dizendo que tentou seguir o coração, a cabeça, o estômago, né? E aí, seguindo o próprio estômago, ele acabou morrendo, tá? Mas, enfim, é uma obra que é engraçada, né? Tem um certo humor. Então, apesar de ter algumas tragédias, assim, né? Algumas coisas, algumas desgraças que acontecem na vida desse protagonista, tem um tom um pouco mais leve, talvez, um pouco mais humorado, ao mesmo tempo trazendo algumas críticas. Então, a gente percebe essa transformação no processo de produção literária do Camilo Castelo Branco. Mais uma vez, isso nos mostra que os movimentos literários não são caixinhas fechadas. Não é porque um autor ele está dentro de uma determinada geração que na sua obra ele vai ficar preso só àquilo. Mesmo porque esses autores, eles não escreviam pensando, nossa, eu estou escrevendo, deixa eu ver se eu estou seguindo aqui as características do romantismo. Mesmo porque, né, esses nomes vieram só depois. Né? Então, só depois é que foram analisados. Eles simplesmente escreviam. Depois é que analisaram as produções escritas de cada um. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente também. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Bom, depois nós temos a terceira geração romântica em Portugal. Essa terceira geração, ela já vai marcar, vai caracterizar a transição para o realismo. Então, terceira geração, a transição para o realismo vai se dar, então, mais ou menos em 1850 até 1865, tá? Então, é um momento em que vai antecipar as tendências realistas. Então, vão aparecer algumas novelas de um autor chamado Júlio Diniz, que vai retratar ali a vida, né? A burguesia agropecuária, a vida no campo, tá? Vai trazer alguns temas relacionados à natureza também. E também vai abrir espaço para deixar algumas críticas ao regime que Portugal passava, né, ao regime político, econômico daquele período. Então, essa terceira geração é a geração mais crítica, tá bom? Bem, deixa eu ver se eu tenho mais comentários desses autores. São tantas coisas. Acho que, por enquanto, é isso. Algumas dessas obras românticas, a gente vai ver que até mesmo nas novelas, né, nas telenovelas brasileiras, vão fazer muito sucesso, tá? Então, algumas dessas obras vão se transformar em filmes, em telenovelas.
O Júlio Diniz, a obra que vai ganhar destaque é uma obra dele chamada As Pupilas do Senhor Reitor. E essa obra virou novela, não sei se da Globo ou da SBT, mas sabe aquelas novelas velhas, assim, bem antigas? Se vocês procurarem depois no YouTube, vocês vão encontrar. Acabou virando uma novela também, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum poema aqui para ler para vocês. Eu vou ler um poema do Soares Passos, que é um autor da segunda geração. Eu disse que era essa geração marcada pela poesia cemiterial, né? Eu vou ler para vocês um poema dele, para vocês sentirem um pouquinho essa vibe, tá bom? Deixa eu só tentar aumentar o brilho aqui da minha tela, minha bateria tá acabando. Pera. Ai, que susto, achei que eu tinha desligado. Peraí, gente, eu preciso colocar esse computador na tomada, senão eu vou deixar vocês na mão. Só um minutinho. Pronto. Agora sim. Não estava enxergando nada mais. Então, eu vou ler esse poema do Soares Passos para vocês, que chama Noivado no Sepulcro. Olha que legal, né? Diz assim, ó. Vai alta a lua na mansão da morte, já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila dos vai e vens da sorte, só tem descanso quem ali baixou. Que paz tranquila, mas eis longe, ao longe, funérea campa com fragor rangeu. Branco fantasma, semelhante a um monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Ergueu-se, na amplidão celeste, campeia a lua, sinistra luz. O vento geme no feral cipreste. O mocho pia na marmórea cruz. Porém, mais tarde, quando foi volvido, das sepulturas o gelado pó, 2 esqueletos, um ao outro unido, foram achados num sepulcro só. Então, olha que fofo, né? Tá falando do sepulcro, dessa paz que só se encontra quem baixa o sepulcro. Nessa poesia ultrarromântica, né, nessa segunda geração, no ultrarromantismo, é importante a gente entender que o conceito de morte, ele não era visto como algo trágico, mas era visto como algo bom, como um momento de paz, de fugir dos problemas, de fugir da realidade, tá? Então é uma vibe bem depressiva, assim, um outro olhar também. E aí aqui no final, né, a gente vê todo o vocabulário que ele usa, né, todo o léxico aqui, né, a noite, gelado, sepulcro, né, todo esse léxico aí para construir essa atmosfera, esse cenário. No final ele está falando que quando se abriu esse sepulcro, né, apesar de encontrarem 2 esqueletos, eles estavam unidos, né, olha que romântico, né, 2 esqueletos unidos em um único sepulcro, né? Então, esse é a temática dessa geração ultrarromântica na poesia, né? Isso vai ser muito forte. E na prosa a gente viu, com Camilo Castelo Branco, esse viés mais trágico da tragédia, tá bom? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Bom, romantismo em Portugal, então, é só a gente entender esse momento aí. Então, nós vamos ter 3 gerações. Uma primeira geração nacionalista, medievalista, então é um espírito patriótico, retorno ao passado, tá? Valorização de símbolos nacionais. A segunda geração ultrarromântica, então essa vibe mais noturna, mais misteriosa, mais bad vibes, né? Mais depressiva. E uma terceira geração, né? Essa transição para o realismo, em que a gente abre espaço para as críticas e para tendências que vão se consolidar um pouco mais para frente. Tudo bem? Vamos começar falando do romantismo no Brasil. A nossa aula acaba às 9h20, é isso?
Ok, então dá tempo a gente começar a falar do romantismo no Brasil. E esse eu acho que eu já tenho prontinho os slides. Só um minutinho. Então, diferente do que a gente vê no romantismo em Portugal, né? No Brasil, é um momento marcado por alguns acontecimentos históricos, né? Aí, bem importantes, tá? Então, 2 fatos fundamentais para a gente entender o romantismo no Brasil. Primeiro, vinda da família real para o Brasil em 1808. E o segundo fato é a independência do Brasil em 1822, tá? Então, por que isso é importante? Ai, cadê minhas aulas aqui? Quero abrir para vocês, porque aí fica mais fácil. Aqui. Então, a vinda da família real no Brasil. Por que isso é importante? Simplesmente porque com a vinda da família real, a gente não vai ter simplesmente a família, né? Mãe, pai, filhos se mudando, né, de país, vindo de Portugal para o Brasil. Na verdade, vem uma galera toda. Por quê? Vem os empregados, vem a corte, né? Precisa de uma galera para puxar o saco da família real. Então, vem eles, a família deles, os empregados deles, a família dos empregados. Então, imagina, vem uma galera para o Brasil, se instalam no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, nesse momento, é a capital do Brasil. E quando a gente pensa no romantismo, realismo, né, nesses movimentos literários, no século XIX, no Brasil, Rio de Janeiro se destaca, tá? Quando vocês forem para o Rio, se já visitaram o Rio, vocês vão perceber, né, que tem alguns lugares ainda, alguns cenários que remetem muito a esses movimentos do século XIX, tá? São Paulo seria a capital do modernismo. A gente vai para São Paulo e a gente vê os resquícios ali do modernismo, né? Agora, Rio de Janeiro marca muito esse momento aí do século XIX. Então, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A família real se instala ali. E, claro, com ela vem toda essa galera. E essa galera precisa ter as suas necessidades supridas, né? Então, o Brasil começa a ter um desenvolvimento social e cultural muito forte, né? A chegada da imprensa no Brasil é muito importante. E a imprensa vai ser muito importante para o romantismo, tá? Por quê? Com as produções dos romances, né? Então, as obras, elas não eram publicadas em livros, elas eram publicadas no que nós chamamos de folhetim, tá? Então, o que era um folhetim? Pensem no jornal impresso, sabe? Nosso jornal mesmo, que já está quase se perdendo, né, também. Mas os folhetins eram uma página no jornal, como se fosse, sei lá, parte de entretenimento. E aí os autores, eles iam publicando por capítulo, tá? Eles não publicavam a obra como um todo. Eles iam publicando a cada semana ou a cada mês. E isso nos mostra, primeiro, né, com a imprensa, o acesso a essas produções foi ampliado, então já não era algo tão mais caro, mas sim um pouco mais acessível. Claro que nem todos tinham acesso, mas ainda assim, pensando na burguesia, né, que é a classe que comprava e que dialogava com o romantismo, com essas produções, eles tinham mais acesso. Então, essas obras se tornam mais acessíveis com a imprensa, com os folhetins, né? E isso também nos mostra o diálogo e a relação autor, escritor e leitor. Por quê? Essas obras, então, esses romances, eles eram publicados por capítulo, a cada semana ou a cada mês. Então, ele criava essa expectativa no leitor. Sabe a expectativa que a gente cria quando assiste uma série que é lançada por semana? Ou eles lançam uma temporada e a gente fica aflito esperando a próxima temporada? Tem alguém aqui que sofre esperando o próximo episódio, a próxima temporada? Vocês entendem o que eu tô falando? E aí? Esse mesmo sentimento
de ficar nessa ansiedade. E é sempre assim, né? Quando vai ter uma outra temporada, o episódio final, por mais que resolva um conflito, deixa um conflito aberto. Essa é a lógica, né? Eu lembro que quando eu fiz uma matéria de roteiro, né? E, tipo, é muito legal escrever e tal. E aí o professor falava, gente, se a sua série, a sua história vai ter uma continuação, você precisa deixar aberto, né? Como que você vai chamar a atenção do seu público? Então é isso que acontece, né? Sempre vai ter uma deixa ali para deixar todo mundo aflito, curioso, né? É pela curiosidade que muito se ganha, né? Então, todas as séries aí, continuações, enfim, esse mesmo sentimento que nós temos hoje com essas séries era o que era produzido lá no século XIX com os folhetins. Então, percebam como esse espírito romântico, ele ainda está presente nas nossas vidas. Mesmo que a gente não consuma, que a gente, né, não... como posso dizer? Não consuma mesmo, né? Os mesmos enredos necessariamente, a gente tenha outros gêneros preferidos, mas é a mesma ideia da curiosidade, de manter o público ali. Então, esses autores, né, esses escritores, e aí pensando principalmente na prosa romântica, tá? Eles publicavam e eles podiam ver a reação do público. Ai, não gostei que essa personagem ficou com aquele ali. Ah, não. Aí o autor ele podia ver como o público estava reagindo à história dele e fazer as devidas modificações, tá? Então isso era muito importante ali pro romantismo em si, para essas obras, e depois de publicadas as histórias todas, elas eram unidas e publicadas em um livro, tá? Então, isso é muito importante, tá? A imprensa, os folhetins, tá certo? Dúvidas até aqui? Comentários? E aí o que acontece, né? Então a gente tem a vinda da família real em 1808, com eles, né? Toda essa galera que vem, a imprensa, então desenvolvimento social, cultural, né? Brasil crescendo. E aí, consequentemente, isso vai desencadear na independência em 1822, tá? E claro que a gente pode entender a independência do Brasil não como algo totalmente revolucionário, né? Diferente dos nossos países vizinhos, né? De outros países que tiveram que arrancar a independência com sangue, né? Com guerras, enfim. O Brasil não passou por isso, né? Na verdade, a gente pode entender a independência do Brasil mais como uma questão política, econômica, né? Então, mas enfim, é algo importante, né? Porque o Brasil, então, se separa de Portugal e começa a ter sua própria produção. Enfim, 2 eventos, então, guardem. Vinda da família real, 1808, independência do Brasil, em 1822, tá? São os grandes marcos aí desse momento do romantismo no Brasil. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Aqui nos meus slides, vou mandar para vocês depois, eu coloquei esse quadro aqui, que é uma pintura, a primeira missa realizada no Brasil. Ele foi feito no século XIX, né? Cadê? Aqui. Acho que tá meio borradinho. Esse quadro é um quadro bem bonito. E ele tá exposto no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E, se eu não me engano, eles já anunciaram a data de reabertura. Gente, faz mais de 10 anos que esse museu tá fechado. Eu lembro que eu fui para lá, nossa, eu acho que em 2010, eu acho que eu fui lá. E aí, depois eles fecharam para uma reforma. E, assim, é um museu muito lindo, maravilhoso. Quando ele reabrir, sério, a gente, né, e quando as coisas voltarem ao normal, vocês precisam, né, quem é de São Paulo, quem estiver por aqui, agora eu esqueci, né, que cursinho aprimorando para o Brasil todo, mas quem estiver por São Paulo, enfim, vale muito a pena conhecer esse museu. Ele é maravilhoso, o Museu do Ipiranga. Tem uma parte, né, logo na entrada, assim,
tem as escadas, né, que vão para o andar superior. Então, tipo, é bem o estilo daqueles casarões, né, lindos. E nessa escada tem uns globos, assim, com água, e cada globo tem a água de um rio do Brasil. Então, assim, tem vários elementos ali, quadros, pinturas, objetos que remetem à história do Brasil, né? Tudo bem, tem o cabelo da Princesa Isabel, tipo, sei lá, sabe? Mas tem umas outras coisas interessantes. E tem esse quadro lá, gigante, assim, bem iluminado. E aí, quando você entra na sala, tem um áudio explicando cada parte, cada elemento desse quadro. É uma experiência muito, muito interessante. Mas o que eu chamo a atenção de vocês para esse quadro? Percebam como essa pintura é uma visão romantizada da colonização brasileira, tá? Então, é a primeira missa realizada no Brasil, nós temos ali a cruz, o padre, e os indígenas todos em volta, atentos àquilo, tranquilos, felizes. Mas será que foi desse jeito que aconteceu as coisas, né? Então, quando eu falo de uma visão romantizada, eu tô falando um pouco disso, tá? Então, a gente oculta a violência, né? Ah, e teve violência e conflito? Ai, sim, mas não vamos falar disso, não. Vamos ver as coisas boas da vida, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muito isso, né? Esse excesso de positividade. Não estou falando que é para a gente ser pessoas amargas, infelizes, tá? Assim, é que particularmente eu tenho um sério problema com coaching, sabe? Do tipo, ai, vamos ser super felizes, acordar às 5 da manhã, olha, são 8 da manhã e eu já corri, eu já lavei a minha roupa, cozinhei a minha própria comida com a batata que eu mesma plantei. Então, tipo, esse discurso para mim não funciona muito, sabe? Pelo contrário, na verdade, me deixa mais na bad. E eu não tô falando que isso é errado, tá? Mas é que é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Mas é um pouco perigoso a gente ficar vendo só as coisas positivas e só romantizando tudo. Então, mais uma vez, eu mostro como que esse espírito romântico, esse olhar romântico, ainda se faz presente nos nossos dias, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho quando eu digo quando eu falo, né, sobre uma visão romantizada, enfim. Bom, vocês têm dúvidas, algum outro comentário? Nosso tempo já está acabando, né? Mas pelo menos deu tempo de trazer essa introdução, essa contextualização do romantismo no Brasil. Tranquilo até aqui? Sim? Bom, então o romantismo, como eu falei, é um movimento muito complexo, é difícil resumir ele, né, em algumas palavras, porque a gente tem várias manifestações, mas é importante a gente guardar algumas dessas características principais do contexto histórico em que ele surgiu, né, e o momento, né, para que ele surge, né, com qual objetivo aí a gente tem essas obras, né, esse entretenimento. A gente vai continuar falando de romantismo na nossa próxima aula, e a gente vai ver romantismo no Brasil, as características, cada geração, os autores, tudo bem? Vou trazer alguns exemplos, alguns fragmentos, para a gente poder entender melhor, já que é um dos movimentos que mais caem, né, no vestibular, e no Enem sempre tem questão sobre romantismo, sempre, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, conseguido entrar nessa atmosfera romântica. E qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Só me chamar, me procurar, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela presença, participação. E nos vemos. Até a próxima.